Madrid, 6 de novembro de 1661. Nascia Carlos, o herdeiro de um dos maiores impérios da Terra. Mas desde o primeiro instante, não havia nada de glorioso naquele nascimento. O choro do bebê era fraco, quase inexistente, como se o corpo hesitasse em aceitar a vida. Parteiras e médicos o observavam em silêncio, trocando olhares que diziam mais do que qualquer diagnóstico. O filho de Filipe IV e de Mariana da Áustria não era um menino comum. Era o resultado de séculos de casamentos consanguíneos, de uma obsessão pela pureza de sangue que se transformara em sentença. Os Habsburgo tinham uma lógica simples, porém fatal: manter o poder dentro da própria família. Tios se casavam com sobrinhas, primos com primas, e às vezes os laços eram tão próximos que um único homem podia ser seu próprio primo por várias ramificações diferentes. A árvore genealógica da família, em vez de expandir-se, enroscava-se em si mesma como uma serpente devorando a própria cauda. E o fruto final desse ciclo era Carlos, já condenado desde o ventre. Nos corredores do palácio, superstição e murmúrios tomavam conta. Uns diziam que a criança estava enfeitiçada, outros acreditavam que era castigo divino pelos pecados da Espanha, que havia devastado continentes em nome da fé e do ouro. A própria rainha Mariana chegou a enviar cartas ao Vaticano, temendo que o filho fosse vítima de bruxaria. Mas a verdade era bem mais cruel. O encantamento era genético. Na infância, os sinais da tragédia se revelaram. Carlos demorou 6 anos para dar os primeiros passos e 8 para pronunciar palavras inteligíveis. Sua mandíbula crescia de forma desproporcional, tornando impossível fechar a boca completamente. Saliva escorria em banquetes, e qualquer tentativa de fala era um esforço doloroso. Sua língua era grande demais para a boca, e comer se transformava em humilhação pública. O menino que deveria representar a força de uma dinastia já se apresentava como sua maior fragilidade. Enquanto o povo via nele um presságio de maldição, a corte o tratava como um fardo. Mas havia uma contradição cruel. Quanto mais frágil se mostrava, mais aumentava a pressão para que sobrevivesse. Porque nele residia a última esperança da Casa de Áustria na Espanha. Era menos um menino e mais um receptáculo, um corpo onde a dinastia havia depositado sua própria sobrevivência. Carlos não nasceu para ser rei. Ele nasceu para ser o epitáfio vivo de uma linhagem que confundiu pureza com condenação. Na adolescência, a situação de Carlos apenas se agravou. Sua saúde era um mosaico de desastres, convulsões frequentes, crises respiratórias, fraqueza muscular e infertilidade. Médicos tentavam de tudo: sangrias, rezas, banhos em águas consideradas milagrosas. Nada funcionava. O rei não melhorava, apenas sobrevivia. Aos 4 anos já havia sido proclamado rei após a morte do pai. Mas a verdade é que nunca governou. Documentos eram assinados sem serem compreendidos. Tratados eram decididos em seu nome sem que ele sequer conseguisse entender as palavras. Muitas vezes, lia lentamente, tropeçando nas frases, até desistir. Houve relatos de que perguntava se seu pai ainda estava vivo, mesmo décadas após sua morte. Na prática, a Espanha era comandada pela mãe regente e por uma sucessão de favoritos que manipulavam o vazio de poder. O Conselho de Estado girava em torno do jovem monarca com uma mistura de pena, medo e conveniência. Carlos era o fantoche ideal, sentado no trono, mas sem consciência plena do que significava estar ali. A corte, que deveria ser o centro da política europeia, havia se transformado em um teatro grotesco. Procissões religiosas, exorcismos improvisados, charlatões oferecendo curas mágicas. Havia noites em que o palácio parecia mais uma igreja do delírio do que a sede de um império. E, ao mesmo tempo, o entretenimento da realeza mergulhava no grotesco. Anões eram forçados a dançar em banquetes. Pessoas com deformidades físicas eram exibidas como troféus. Crônicos relatam que bufões eram obrigados a imitar os nobres presentes, distorcendo seus gestos em caricaturas cruéis. Tudo isso diante de um rei que não ria, não compreendia, apenas observava com o olhar perdido. O mais perturbador é que, para muitos, o próprio Carlos fazia parte desse espetáculo.
O rei não estava acima do grotesco, mas era o ápice dele. Sua figura frágil, sua boca aberta, sua respiração asmática. Tudo nele simbolizava a decadência do poder. Era como se o trono, outrora símbolo de glória, tivesse se transformado em palco de uma peça macabra, onde o protagonista não era um soberano, mas um corpo em decomposição. Naquele tempo, a Espanha ainda ostentava riquezas, mas o coração do império já estava corroído, e todos sabiam. Enquanto Carlos estivesse no trono, a coroa não era símbolo de poder, mas de doença. Na corte de Carlos II, o grotesco não era exceção, era regra. A tradição herdada de Filipe IV, manter pessoas com deformidades como parte da vida palaciana, havia se intensificado. Não se tratava de caridade, mas de diversão. Eles eram listados em inventários reais como se fossem objetos decorativos, usados como animais de estimação humanos, palhaços involuntários ou caricaturas vivas. A vida no palácio era marcada por cenas que hoje soariam inimagináveis. Em jantares oficiais, anões eram colocados debaixo da mesa para cutucar os convidados, provocando risadas forçadas. Outras vezes, formavam-se procissões paródicas com pessoas deformadas, vestidas de cardeais ou bispos, zombando da própria instituição religiosa que sustentava o império. E foi nesse ambiente que surgiu Josefa Monastério, conhecida como a Menina Monstro. Descoberta em uma aldeia, tinha apenas 6 anos, mas o corpo de uma adulta. Seus braços e pernas eram longos demais, o tronco já formado, mas o rosto permanecia infantil, ingênuo, desconcertante. Médicos a levaram para o palácio como curiosidade científica, mas logo se transformou em atração. O rei exigiu vê-la pessoalmente. O encontro, registrado por cronistas, foi perturbador. Carlos, doente e deformado, fitou aquela criança com corpo de mulher em silêncio. Alguns diziam que sorriu, outros afirmaram que murmurou palavras incompreensíveis. Mas todos perceberam algo maior. Naquele instante, Carlos parecia olhar para um espelho vivo. Josefa foi medida, examinada, desenhada. Médicos debateram se era caso de gigantismo precoce, distúrbio hormonal ou manifestação divina. Mas ninguém tinha respostas. Pouco tempo depois, a menina morreu, incapaz de resistir às próprias anomalias. Seu corpo foi dissecado como relíquia anatômica e seu nome ficou registrado como um episódio sombrio da corte. Para muitos, Josefa representava a síntese do reinado de Carlos. Uma vida deformada, usada como espetáculo, destruída cedo demais. O rei e a menina, unidos pelo mesmo destino trágico, eram símbolos de uma cultura que transformava sofrimento em entretenimento. A corte de Carlos II não era apenas o coração do Império Espanhol, era o palco do maior carnaval de horrores que a Europa já testemunhou. Quando a ciência falhou em explicar a condição de Carlos, a fé tomou conta. Exorcistas foram convocados, rituais se tornaram frequentes. O frade Frei Froilán Dias, famoso demonólogo, afirmava que o rei era vítima de feitiços. Durante os rituais, crucifixos eram erguidos, água benta derramada sobre o monarca e orações gritadas, madrugada adentro. Testemunhos da época relatam que, em um desses exorcismos, Carlos vomitou uma substância negra e fétida, interpretada como sinal da presença demoníaca. Sua esposa, Mariana de Neuburg, reforçava o fanatismo. Enchia seus aposentos de relíquias, amuletos e até um suposto fio de cabelo de São João Batista. O palácio deixou de ser sede do poder. Havia se tornado o santuário da loucura. Enquanto isso, a política afundava. A França e a Áustria disputavam a herança de um trono vazio, e os conselheiros espanhóis eram apenas peças em um jogo internacional. O rei, alheio a tudo, permanecia preso ao seu corpo e às suas alucinações. Em 1700, após semanas de agonia, Carlos II morreu aos 38 anos. Seus últimos dias foram marcados por delírios, alucinações e dores atrozes. Quando seu corpo foi aberto, os médicos ficaram horrorizados. O relatório de autópsia descreveu um coração minúsculo como uma noz,
pulmões apodrecidos, intestinos gangrenados, um único testículo carbonizado e o crânio preenchido por um líquido pútrido. Era como se tivesse se decomposto em vida. Sua morte marcou o fim da dinastia dos Habsburgo na Espanha e deu início à Guerra de Sucessão, um conflito que mudaria o equilíbrio da Europa. Mas, mais do que isso, simbolizou o colapso de uma ideia, a de que sangue puro podia sustentar um império. Carlos II não foi apenas um rei doente, foi o reflexo de uma época inteira. Sua vida mostrou que a ambição desmedida e o fanatismo cego não produzem glória, apenas ruína. Ele foi o aviso vivo de que impérios podem morrer, não apenas pela espada inimiga, mas pelo peso das próprias escolhas.